Salmos 23, versículo 6. Amém? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que a bondade e a misericórdia do Senhor nos cerquem dia e noite na nossa vida. E hoje nós vamos louvar o Senhor cantando essa bondade de Deus, declarando que Ele é bom e que a bondade e a misericórdia dele duram para sempre. Amém? Pai, estamos diante de Ti, Jesus, e queremos Te louvar com tudo que temos, com tudo que somos, ó Pai. Queremos Te entregar o nosso melhor nesta noite. Receba o nosso louvor como aroma suave, ó Pai, e que o Senhor possa falar conosco nesta noite através dos louvores, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu estás tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei
permaneceremos de pé, porque o Senhor está conosco. Amém?
és adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se compara com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui,
Aleluia! E o Senhor, Ele vem. E Ele vem breve, em nome de Jesus. Pastor. Obrigado, os irmãos. Obrigado, Hugo, ajudando a bateria, como ajudando a contrabaixo. Obrigado por estar aqui. Rafael, Vanessa, que já é de casa. Né? Obrigado a vocês, os irmãos, pela cooperação e participação conosco nesta noite também. Os irmãos veem o pessoal pedindo na hora do louvor para ficar em pé, e às vezes me ter sentado, não é desrespeito com eles, não, porque depois de certa idade a gente tem que administrar tudo, né? Porque se eu ficar em pé na hora do louvor, depois na hora da pregação tem que sentar. Então eu tenho que escolher um dos dois, né? Então vocês vão sentar agora e eu fico em pé. Então a gente faz uma troca, tá bom? Então por isso que às vezes vão ver sentados, mas se acharem melhor, os irmãos cantarem em pé sentados, nós somos livres na presença do Senhor, né? Meus queridos, eu quero ler com os irmãos um texto da Palavra de Deus, antes do texto que nós vamos ler para a meditação desta noite, em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. A razão de nós começarmos com a leitura desse versículo é porque nós vamos começar a partir de hoje, antes do momento de nós ministrarmos a palavra do Senhor, temos um momento especial de oração em favor das pessoas que nós queremos vê-las libertas da condenação do pecado, libertas para serem salvas. Pessoas dentro da nossa própria igreja, primeiramente os de casa. Por que isso? Porque quantas vezes nós temos pessoas dentro de casa, da nossa própria casa, igreja, que precisam ser salvas. Ou temos pessoas da nossa própria casa, família, que precisam também serem salvas. Temos pessoas próximas das nossas casas que precisam serem salvas. E Paulo diz que a condenação, ele especifica aqui o momento do agora, ela começa no presente, nesse momento. A libertação que o Senhor quer começar a trazer a cada um de nós, e ela começa através da oração. Nós só vamos conseguir alcançar as pessoas, tirar as pessoas da condenação do inferno através da oração. A oração é a arma que nós temos para libertar essas pessoas que estão escravizadas pelo poder, pelas amarras do inferno. É a oração que traz libertação para essas pessoas. Então nós vamos orar por elas. Eu quero que você lembre agora, nesse momento, alguém que você gostaria de ver liberta da condenação do pecado, que está longe do Senhor agora.
lembre de uma dessas pessoas. Nós vamos orar por elas. Eu quero que você se junte a outra pessoa, só 2 pessoas, não quero mais do que 2 pessoas, tá bom? Só 2 pessoas, 2 em 2. Se tiverem pessoas juntas, 3, 4, não tem problema, mas fica 2 só, 2 em 2. E nós vamos orar. Eu quero orar com vocês, nós queremos orar com vocês em duplas, tá bom? Jesus ensinou que nós devemos estar orando assim, quando tiverem 2 ou 3, estamos juntos ali em oração. Se une aí a outra pessoa, 2 em 2, tá bom? E vamos orar, vamos buscar ao Senhor. A única exceção que nós vamos abrir é para o Enéas, né? Para o Enéas é para ali. E o Danilo não tem como, né? Nós separarmos os 3, né? Ali é a única exceção, né? Vamos orar. Lembre agora dessa pessoa que você quer ver salva. Lembra dela. Se ele não quiser falar para a pessoa, você não fala. Se você quiser, você pode falar. Agora, se você não quiser, você não tem que falar. O que você tem que falar é para o Senhor. É para Jesus Cristo que está aqui, para Deus que está aqui. É para Ele que você tem que falar. Tá bom? Mas vamos orar então. Senhor, eu quero nesse momento me unir a essas pessoas, essas duplas que estão aqui orando agora, me unir a cada uma delas, que agora diante do Senhor estão apresentando essas pessoas que precisam ser salvas. O Senhor conhece essas pessoas, esses nomes que agora vieram a essa mente, a mente dessas pessoas, Pai. O Senhor conhece cada uma delas. Cada uma daquelas que estão aprisionadas pelos poderes malignos, que estão vivendo um tempo de condenação nesse tempo, que se não for a intervenção do Senhor, elas irão para a condenação eterna. E o Senhor as ama e quer que elas sejam libertas dessas prisões espirituais. Não importa quais sejam essas prisões, nós cremos, nós sabemos que o Senhor é poderoso para libertá-las, Pai. Agora que o Senhor possa ir ao encontro delas, aonde elas estão. Se elas estão aqui dentro, Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa libertá-las. Se elas estão em outros lugares, onde estiverem, Pai, que lá onde elas estão agora, que elas sejam alcançadas pelo poder do Senhor. Que ali elas sintam a presença do Senhor falando a mente e o coração delas, Pai. E Pai, use essas pessoas que estão aqui agora, colocando esses nomes diante do Senhor, como instrumento do Senhor, para levar Jesus até essas pessoas, Pai, para que elas sejam libertas do poder da escravidão do pecado, da condenação do pecado, Pai. Que vejamos, Deus, essas pessoas sendo acrescentadas à Tua igreja, salvas, transformadas pelo poder do nome de Jesus, mas sobretudo vemos essas pessoas acrescentadas ao reino dos céus, libertas da condenação eterna, Pai. Em nome de Jesus, nós nos apresentamos ao Senhor e louvamos o Teu nome, porque cremos no poder libertador que há, no nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe e que o Senhor confirme as nossas orações nesta noite, aqui na terra e também no céu. Amém? Gênesis capítulo 28. Eu quero, nesta noite, tratar sobre um tema e um texto bem conhecido. Não vou trazer muita coisa nova, assunto que talvez você já tenha ouvido, visto, lido, mas que eu quero relembrar a você algumas dessas questões nesta noite. Talvez o tema uma pedra, um sonho, uma escada, uma conquista. Gênesis 28, de 10 a 19. Diz assim a palavra do Senhor:
Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por cabeceira, ou por travesseiro, de acordo com a versão de cada um tem, e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade que antes era Luz. Meus queridos, tem uma expressão que nós já ouvimos algumas vezes, que quando Deus não muda as coisas que estão ao nosso redor, Ele muda a nossa vida com relação a essas coisas. Tem algumas situações que nós passamos por elas, que nós estamos sempre buscando meios de mudar situações. Mas quantas vezes não são as situações, não é aquilo que está ao nosso redor, o problema está dentro de nós. O problema somos nós, que precisamos passar por uma experiência de transformação, de mudança no nosso interior. Precisamos ter uma transformação radical em nós. A nossa vida, no que diz respeito a mudanças, ela não pode ser trabalhada com pequenos reparos ou remendos, como nós fazemos em algumas coisas em nossa vida. Tem esse momento na nossa vida que nós precisamos parar a nossa trajetória e recomeçar. A isto a Bíblia chama de conversão, voltar ao início. Às vezes as pessoas estão vivendo hoje, temos um tempo em que as pessoas estão vivendo tão inquietas, tão insatisfeitas, estão vivendo numa rotatividade tão intensa, troca de emprego, muda de casa, está insatisfeita com relacionamentos, insatisfeita com tantas coisas. Estão vivendo uma inquietação por causa das situações que estão ao redor delas. Estão vivendo momentos assim tão atribulados no dia a dia, achando que o problema está em ela mudar de um lugar. Eu estou morando em tal lugar, se eu mudar dali, minha vida vai melhorar. Eu estou estou no emprego, se eu arrumar um outro emprego, minha vida vai melhorar. Eu estou congregando em certa igreja, se eu mudar de igreja, minha vida vai melhorar. Eu estou morando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo. Então a gente vai tentando tanta coisa para tentar camuflar o problema verdadeiro. O problema verdadeiro está lá dentro de nós. A mudança que nós precisamos partir de dentro para fora. Nós não podemos mudar o exterior apenas, começar a mudança de fora para dentro. Quando nós olhamos esse texto que nós lemos, tem uma série de acontecimentos aqui.
Jacó estava vivendo um momento muito difícil na vida dele. E ele começava ali um tempo de mudanças na vida dele. O versículo 10 fala um pouco sobre isso. Jacó tinha desentendido com seu irmão Esaú, e o desentendimento foi tão grave, a gente vai citar daqui a pouco, que o seu irmão queria até mesmo matá-lo. E então Jacó estava em fuga para a casa de seus parentes e tentar ali recomeçar uma nova vida. E quando ele estava nesse trajeto, ele para durante uma noite e vai dormir, e ali ele tem uma visão. Isso acontece depois que ele teve uma experiência muito forte na relação familiar. Ele havia enganado o seu pai já estava cego, e ele, para ter a bênção patriarcal, ele engana o seu pai, se passando pelo seu irmão Esaú, e para piorar as coisas, teve a participação da sua própria mãe também, em ajudá-lo naquela enganação toda. E então Esaú fica enfurecido com Jacó e faz uma promessa de, assim que o seu pai morresse, ele iria matar o seu irmão. E como ele sabia que isso poderia mesmo acontecer, a mãe o aconselha então a sair de casa e ir morar com os seus familiares. E ele então começa uma jornada para uma terra muito distante. Quando a gente faz a leitura ali superficial, a gente vê apenas ele saindo, parecendo que ele está indo ali para uma região bem próxima. Olhando geograficamente, vendo a caminhada que ele teria que fazer em tempos tão difíceis, nós vemos ali nos informando que esse trajeto ele era uma viagem que duraria de 20 a 30 dias de caminhada, duraria mais ou menos cerca de 750 quilômetros de distância, o lugar de onde ele saiu para onde ele ia chegar. Isso pensando em desertos, subidas, descidas, caminhada a pé, em alguns momentos enfrentando todo aquele calor, né? E enquanto ele estava nessa caminhada, ele vai chegar então em um determinado lugar, onde ele vai passar a noite. Até então ele tinha caminhado 130 quilômetros, que era a distância ali de onde de onde ele saiu, até o lugar onde ele parou para passar aquela noite, já tinha dado 130 quilômetros. A gente não sabe se direto como foi, a Bíblia não relata, mas a distância entre a Beceba até a cidade de Luz, onde ele parou, já foram 130 quilômetros que ele já estava distante. Ele estava muito cansado. E o texto diz que ali ele pega uma pedra, coloca ali uma pedra para servir de travesseiro para ele, para que ele pudesse então dormir. Talvez isso fosse até uma prática comum para ele, estava acostumado a essas jornadas. E a Bíblia diz que ele então vai dormir. Enquanto ele está dormindo, ele tem um sonho. E nesse sonho que ele tem, ele viu uma escada enorme. Essa escada, a base dela estava apoiada na terra, mas a parte superior dela estava lá no céu, atingia até o céu. E aí, olhando para essa escada, no seu sonho, ele via os anjos de Deus que subiam e desciam naquela escada. E o texto diz que Deus estava perto de Jacó. E Deus se revela a ele através daquele sonho. Vejam que nos versículos 13 até o versículo 15, nós vemos aqui o Senhor dizendo, então, no texto dizendo assim: eis que o Senhor estava em cima da escada, e disse para Jacó: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, darei a ti a tua semente será como o pó da terra, e se descerá do ocidente ao oriente, do norte ao sul,
em ti a tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que tenho te dito. Olha, meus irmãos, algumas coisas tão especiais nós vemos então significativas desse texto. Vejam que, embora Jacó tenha cometido um ato tão cruel, enganando seu pai, enganando seu irmão, Deus disse para ele: eu não te abandonei, eu não esqueci de você, apesar dos seus atos, apesar dos seus pecados. Isso mostra a misericórdia de Deus para conosco, meus queridos. Esse texto nos lembra algumas coisas muito especiais. Nós não somos muito diferentes de Jacó. Quantas vezes nós traímos a confiança de Deus, mas Deus continua nos amando e dizendo para cada um de nós: eu esqueci de vocês, eu continuo cuidando, eu continuo provendo todas as coisas, eu estou com vocês todos os dias, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Meus queridos, quando nós olhamos para essa experiência de Jacó e essas palavras tão significativas desses versículos 13 a 15, então nós vemos que quando Jacó então acorda do sono, ainda de madrugada, Jacó vai entender o que havia acontecido ali naquele momento, quando nos versículos 16 e 17 ele diz assim: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E ele vai dizer assim: quão terrível esse lugar, esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E logo em seguida Jacó pega então aquela pedra que serviu para ele de travesseiro durante aquela noite, pega aquela pedra como coluna e a consagra ao Senhor. E só ali que o texto vai nos dar a localização de onde ele estava, a cidade de Luz, que ele vai chamar então de Betel, que significa a casa de Deus. E depois disso ele vai fazer um voto ao Senhor, que está nos versículos posteriores, onde ele vai prometer servir ao Senhor com exclusividade. Meus queridos, diante desse quadro, dessa visão de Jacó, nós aprendemos algumas coisas muito especiais. Aprendemos que a nossa dependência de Deus precisa estar acima dos nossos interesses pessoais. Precisamos aprender que o Senhor, Ele cuida de nós, mesmo naqueles momentos quando nós não merecemos, Ele está cuidando de nós. Esse texto nos ensina também, meus queridos, que o Senhor vai nos trazer algumas coisas tão especiais, que Ele vai nos lembrar algumas outras coisas também. Quer ver? Nós vimos que quando nós olhamos, fazemos um paralelo desse acontecimento de Jacó, dessa visão, dessa escada, fazemos um paralelo com aquele texto lá de Gênesis capítulo 11, quando aqueles homens foram construir aquela torre de Babel, se lembram? Os homens quiseram construir uma torre para chegar no céu, e eles começaram a construir, pensando, não havia chegado ali em cima, e aquilo trouxe o juízo de Deus sobre eles. Mas aqui agora é diferente, ela não veio da terra para o céu, a escada ela veio do céu para a terra. Isso nos ensina, meus irmãos, que nenhum empreendimento humano pode ligar a terra até o céu, mas a comunhão entre o céu e a terra só pode ser estabelecida através da iniciativa de Deus. Foi iniciativa de Deus mandar Jesus Cristo para nos buscar aqui na terra.
Foi iniciativa de Deus nos buscar e nos salvar dos nossos pecados. Foi iniciativa de Deus ir ali onde estava Jacó e dizer para ele: olha, eu vou multiplicar a sua descendência, essa terra onde você está será habitada pelo seu povo. E nós vamos ver isso acontecendo depois, quando o Senhor vai utilizar diversos meios para que eles estabeleçam ali, e ali naquela terra eles irão conquistar aquela terra. O Senhor vai levar aquele povo tirando do Egito, levando para conquistar aquela terra de Canaã, e o Senhor vai restaurar, levar aquele povo todo para habitar ali. Meus queridos, quando nós olhamos para esse acontecimento, nós vemos tantas coisas preciosas, e vemos que a graça de Deus por nós é uma coisa tão maravilhosa, que somente essa graça de Deus faz com que o céu possa se encontrar com a terra, e não o contrário. Nós não podemos forçar uma relação humana para com Deus. É Deus que vem ao nosso encontro, é Ele que veio nos buscar, Ele que se fez homem para nos buscar. Aquela visão ali daqueles anjos descendo e subindo aquela escada era uma visão que prenunciava a vinda de Jesus Cristo. Vejam o que Jesus disse lá em João 11:51. Ele diz assim: olha, ele disse-lhes: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Vejam, mesma coisa que aconteceu com Jacó naquela visão daquela escada. Jesus está dizendo: agora vocês verão os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem, porque o Filho do Homem veio, porque Jesus veio, porque Ele está conosco. Então esses anjos de Deus estarão sempre em movimento no meio do seu povo. Por isso que Paulo vai dizer que Jesus Cristo, Ele vem habitar entre nós, porque Ele é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Efésios 2:18, Paulo fala que por Ele, por Jesus, nós temos o acesso ao Pai por meio do mesmo Espírito, por causa dessa manifestação gloriosa de Deus na nossa vida. Meus queridos, nós aprendemos que vimos no texto que Jacó havia recebido a bênção do Pai, mesmo que naquele momento ele não merecesse a bênção do Pai por uma questão de nascimento. A bênção era merecedora do seu irmão, mas ele recebeu a bênção mesmo imerecedora, mesmo enganando o seu irmão. Ele recebeu uma bênção do seu pai, mas ele precisava de uma bênção maior, e o texto diz em Gênesis 28:14 que agora ele receberia uma bênção muito maior do que a do pai. Ele receberia a bênção do próprio Deus. Ele tem a visão de Deus no alto daquela escada. Então o próprio Deus dizendo para ele, e abençoando e dizendo o que faria dele. E é assim que Deus age, meus queridos. Ele sempre se manifesta nos renovando. Quando talvez Jacó naquele momento estivesse frustrado, pensando no que ele havia feito, se martirizando com aquilo que ele havia feito, com a atitude errada dele, Deus vem dizendo para ele: eu tenho uma bênção maior para você, eu vou confirmar algo maior para você ainda. Deus vai restaurá-lo. Ele vai passar por uma situação muito complicada, ele vai ser explorado pelo seu tio assim, de uma forma muito grande. Os irmãos conhecem bem a história dele. Ele vai sofrer grandemente, mas ele vai vencer tudo isto, porque ele estava sob a bênção de Deus. Meu querido, quando você tem certeza de que você está fazendo algo, que Deus está trabalhando em sua vida, está sob a bênção de Deus, você precisa crer que podem vir adversidades, você pode passar por dores, sofrimentos, tribulações, mas nada disso vai te impedir de vencer
a sua vitória é certa, porque você está sob a bênção do Senhor. Meus queridos, se nós queremos mesmo ser vencedores, se queremos mesmo viver desta forma, tendo esta condição de vida diante do Senhor, tendo esta visão ampla daquilo que o Senhor fez com Jacó, da forma que Deus quer fazer em nós, nós precisamos aprender também com Jacó, mas algumas coisas que eu quero lembrar rapidamente aos irmãos. Você tem problemas na sua vida? Claro que tem. Quantas pedras você tem no seu caminho? Quantas dificuldades você enfrenta? Às vezes, as pedras estão aí tão perto de você, na sua casa, no seu dia a dia. Quantas situações você tem passado que tem te desafiado a até parar mesmo a sua caminhada? Quantos momentos você tem sentido vontade de desistir, até mesmo desistir de servir a Deus na sua vida, por causa dos problemas que você tem passado? Mas é preciso que você olhe para essas pedras que você tem visto chegar à sua vida e use essas pedras como um meio de bênção para a sua vida. Não deixe que elas possam ser um atropelo para você. Jacó, aquela pedra que ele usou como travesseiro, ele usou para uma forma de descanso. Uma pedra nem sempre ela vai ser problema na sua vida, ela pode ser um lugar de descanso para você. Foi o que Jesus nos disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Está cansado, meu querido? Está vivendo um tempo de cansaço, de esgotamento? Jesus convida você a ir a Ele. Você não precisa continuar cansado. Jesus disse em Mateus 6, 25, Ele vai nos dizer: não andeis ansiosos ou cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, beber, quanto ao vosso corpo, que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, o corpo mais do que o vestimento. Meus queridos, as pessoas estão correndo tanto atrás de tantas coisas. Salomão disse: nós não devemos correndo atrás do vento. E filho, chega ao final da semana, no final do mês, a gente continua olhando para trás. O que nós conquistamos? Mas quando nós olhamos para a nossa vida com Deus, nós olhamos o quanto que nós perdemos, porque nós não confiamos e não descansamos no Senhor. O salmista, no Salmo 37, no versículo 7, ele diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Quantos de nós temos feito isso? Nós achamos que nós temos a resposta para tudo. Não descansamos, estamos tão agitados com todas as coisas, estamos achando que nós temos a resposta, nós somos capazes de resolver as nossas situações em nossa vida. Nós não somos, meus queridos, só o Senhor pode fazer isso. Paulo vai dizer, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 6, ele diz que a vida é muito mais do que o mantimento, o corpo é muito mais do que a vestimenta também, meus queridos. Nós não podemos, meus queridos, ficar dependendo dessas coisas como sentido para a nossa vida. Nós temos que buscar o sentido para a nossa vida no Senhor. Descansa no Senhor, Ele vai abrir os caminhos. Quando você descansa no Senhor, você não consegue aquele caminho que você não estava conseguindo enxergar, você vai começar a ver. Aprenda com Jacó a descansar no Senhor. Ele estava vivendo aquele momento tão aflito da sua vida, mas ele descansou. Ele usou aquela pedra como travesseiro e descansou no Senhor. Mas o texto diz que mesmo com aquele cansaço que ele estava, daquela longa caminhada, ele vai dormir, ele teve um sonho, e
E aquele sonho Deus se revelou a ele. Meus irmãos, quanta gente hoje não sonha mais? As pessoas estão vivendo mais sem sonhos, elas não têm planos mais para a vida delas, elas vivem uma vida louca, apenas de levantar durante a semana, levanta, vai trabalhar, volta para casa, vai para o trabalho, chega os dias da semana, preocupa com a conta que vai pagar, a conta que vai chegar, como vai pagar, o que vai fazer. A vida das pessoas está sendo sem planejamento, sem pensar em nada, sem sonhar, sem propor o futuro. Não tem mais esse planejamento de vida, não tem mais sonho. As pessoas estão vivendo um vazio existencial tão grande. Nem sonho mais essas pessoas estão tendo. Por causa dos problemas na vida delas, precisamos, meus irmãos, aprender a sonhar, a ter planos, a pensar naquilo que Deus tem para nos dizer. Tem um autor que, Gabriel de Queiroz, que ele diz assim, que um homem sem sonhos é um homem sem vida. Tem um livrozinho, um e-book na Amazon que é bem interessante, que o título dele que é um homem sem sonho é um homem morto. Bem pequeno, 80 e poucas páginas, ele mostra exatamente isso, que tem muita gente vivendo assim. Ele está respirando, mas ele está morto porque não tem sonhos. Precisamos, meus irmãos, ressuscitar os nossos sonhos. O Augusto Cury escreveu um livro sobre isso também, né? Não desperdice seus sonhos. Precisamos, meus queridos, ter sonhos. Deus nos dá essa capacidade de sonhar. Sonho não é coisa ruim, não. Depende de como nós canalizamos os nossos sonhos. Muitas vezes nós transformamos nossos sonhos em pesadelos. Temos muitos pesadelos e poucos sonhos, porque a nossa mente está tão cheia de coisas ruins que nós não temos sonhos, nós não temos pesadelos. Precisamos desenvolver em nós a capacidade de sonhar. Veja que Jacó estava vivendo uma situação tão difícil, mas ele teve um sonho tão tremendo diante do Senhor, que vai transformar a vida dele completamente. Meu querido, aprenda a sonhar. Deixe o Senhor se revelar a você, na sua mente, no seu coração, todos os dias. Mas a última coisa que eu quero desafiar você é essas pedras, esses obstáculos que você tem na sua vida. O que Jacó fez com aquela pedra? Ele, depois que dormiu, usou aquela pedra como travesseiro. Ele pega aquela mesma pedra e a transforma em um altar. Ele vai ungir-la com óleo e vai oferecê-la como um altar ao Senhor, e vai mudar o lugar, o nome daquele lugar de Luz para Betel. Ele diz: isso aqui é a casa de Deus, porque o Senhor está aqui neste lugar. Meus irmãos, o diabo gosta de colocar pedras no nosso caminho, mas nós precisamos pegar essas pedras, quantas pedras o diabo coloca no nosso caminho, e transformá-las em bênçãos, porque aquilo que Deus permite chegar nas nossas mãos é para nos abençoar, não é para nos amaldiçoar. Tem um pregador, eu li sobre isso, sobre esse pregador, que diz o seguinte, que crente não tem problemas na sua vida, crente tem motivos de oração. Gostei dessa frase dele. Crente não tem problemas, tem motivos de oração. Os nossos problemas são para nos levar para mais perto do Senhor em oração. Aquela situação, meus queridos, que nós passamos, as tribulações que nós passamos, elas devem nos levar para mais perto do Senhor, para estar buscando ao Senhor em oração. Não é para distanciar do Senhor, não. Tem muita gente, quando ela passa por problema na sua vida, ela se afasta de Deus. Ela enfrenta problema com na sua família, no seu trabalho, ela para de vir na igreja como se a igreja fosse culpada do problema dela.
Ela enfrenta um problema, ela para de orar, para de ler a Bíblia, como se Deus fosse culpado do problema dela. Não, não é. A culpa do seu problema pode ser sua mesmo, por causa da sua desobediência, sua rebeldia, seu pecado, pode ser em circunstância do próprio mundo que nós vivemos, onde todo mundo é cercado pelos problemas do dia a dia, circunstâncias onde sol e chuva vem para justos e injustos, todo mundo passa por problemas. Mas não é para você desesperar. Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e quando nós passamos por problemas, meus queridos, não é para a gente distanciar do Senhor, é para nós lembrarmos que nós precisamos depender mais de Deus. É um alerta de Deus para nós: olha, busque mais. Esse problema que eu estou passando é para que eu possa buscar mais de perto o Senhor na minha vida. Não importa o que está acontecendo na sua vida, meu querido, não importa o que esteja acontecendo hoje, em você, na sua casa, no seu dia a dia, o que importa o Senhor se revela a você todo dia, como revelou para Jacó. Não importa o que você fez ou faz. Jacó havia feito algo tão cruel, mas Deus se revelou a ele. Não importa o que você já fez na sua vida, Deus se revela a você. Basta você crer nisso e ouvir a voz de Deus. Quando ouvir a voz de Deus, obedeça. Jacó não questionou a voz de Deus, obedeceu. E quando ele viu que era Deus falando com ele, ele acorda e faz um juramento diante de Deus, que ele vai cumprir esse juramento que ele fez diante de Deus, porque ele sentiu ali que era Deus falando, se revelando. Deus está nesse lugar. Na verdade, Deus está nesse lugar. Eu não sabia. Quando eu deitei aqui para dormir, eu não sabia que Deus estava aqui, mas Ele já estava aqui me esperando. Ele está aqui nesse lugar. Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele está aqui hoje, como estava com Jacó ali. Ele está dizendo a você hoje aqui, meu querido: eu quero fazer de você uma bênção. Você não está sozinho. Conta comigo. Eu quero viver com você. Eu quero estar com você sempre, todos os dias da sua vida. Apenas descanse no Senhor. Ouça a voz do Senhor. Não ouça a voz do mundo. Não ouça as vozes deste mundo te dizendo que não tem esperança para você. Mas ouça a voz de Deus dizendo: há esperança, porque eu estou com você. E estarei sempre com você, continuamente, em todos os dias. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor nesse momento. Senhor, esta é a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração para esta noite, Pai. Esta é a palavra escrita, revelada do Senhor para nós, e nós queremos, Deus, que o Senhor nos faça entender esta Tua palavra nesta noite, Pai. E que o Senhor possa trazer transformação para a nossa vida, Deus. Que o Espírito Santo, Senhor, nos convença da verdade do Senhor. Que o Senhor possa trazer transformação para cada um de nós que está aqui neste lugar, neste templo, porque esse não é outro lugar senão a casa de Deus. O Senhor possa ir ao encontro daqueles que estão nas suas casas, em outros lugares e que nos acompanham também, Pai, que ali, esse lugar onde eles estão agora, seja também ali a casa de Deus, onde possa estar recebendo a revelação e contemplando a Tua presença, Deus. Que haja transformação, que haja revelação do Senhor para a transformação dessas vidas, Pai. Que assim sintam a presença revelada do Senhor na vida delas agora, Pai. Para que haja salvação, para que haja vida, para que haja consolo, para que haja transformação de vida, Pai, em nome de Jesus, Deus. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, não nos deixe, Deus, viver longe do Senhor,
Apesar, ó Deus, dos nossos pecados, apesar dos nossos defeitos, Pai, sabemos o quanto o Senhor nos ama, Deus. Pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós. E pela Tua graça, Deus, nos renove, nos restaure, para vivermos uma nova vida diante do Senhor todos os dias, Pai. Para a glória do Senhor, e no nome de Jesus, que nós oramos e entregamos cada vida ao Senhor agora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.